Lesões e comportamentos de crianças que sofrem maus tratos. Foi o tema na penúltima palestra no Fórum Jurídico do ITEPAC, realizada na última quinta, dia 6. O palestrante foi o professor Alexandre Modesto Browne, que falou como os pais, professores e familiares podem identificar uma criança que sofre de maus tratos físicos e psicológicos. Em relação às lesões, elas normalmente possuem características do instrumento que a provocou. Desde um simples tapa até ferro de passar roupa, varas, cintos, fivelas de cintos, fios elétricos. Então, normalmente a lesão ela vai ter a característica do objeto que a produziu. Então, normalmente esse é um primeiro sinal importante de que ali pode estar havendo um maltrato ou não daquela criança ou adolescente. E outro aspecto importante são os locais onde elas aparecem, como dobras do cotovelo, pescoço, porque não são locais muito comuns em que um acidente machuque essas regiões. A criança machuca o joelho, machuca o pé, né? Mas pescoço, dobras de cotovelo, nádegas também principalmente, a região da virilha também são locais que nos chamam a atenção, porque não são locais comuns da criança ter uma lesão desse tipo. Mas principalmente também o comportamento. A partir do momento em que se percebe o isolamento dessa criança, mudanças de hábitos repentinas dessa criança, ou conhecimento sobre aspectos da vida sexual que não é condizente com a idade dela, tudo isso são aspectos importantes para a família, para a escola, para a comunidade, os profissionais estarem atentos para proteger essa criança. Porque muito embora às vezes a gente se choca com as graves lesões que essas crianças sofrem, mas normalmente essa violência começou de maneira insidiosa, bem devagar, com pequenas lesões, que às vezes passam despercebido. E essa violência ela tende a crescer pelo agressor que provoca essas lesões. Então, quando ocorre uma lesão mais grave e às vezes até fatal, essa criança já vem sendo violentada, ou fisicamente, ou sexualmente, ou psicologicamente, já há algum tempo. Então, é importante estar atento. Características das lesões e comportamento da criança. E no caso de dúvida, nós temos aí o apoio do Conselho Tutelar, que pode, evidentemente, com maior experiência e com maior segurança, lidar também com o caso de violência em relação à criança e adolescente. Qualquer alteração na região genital ou na região anal pode ser indicativo de algum tipo de abuso, né? Então, sangramentos que normalmente não aconteceriam, no caso das meninas, corrimentos, né? A criança com dificuldade às vezes para andar ou para sentar, que normalmente não tinha. Então são sinais possíveis de que ali esteja acontecendo algum problema, né? É importante ressaltar que grande parte dessas violências acontecem por pessoas próximas à criança, né? Ou intrafamiliar, ou alguém próximo que convive com essa família e que acaba ganhando a confiança da criança. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que um dos mitos que existem, quando a criança conta algumas histórias, é que ela está fantasiando. Isso não é uma verdade, né? A pequena parte do que ela conta é fantasia, grande parte é do que ela viveu, é a realidade para ela. Então tudo que a criança falar, vale o pai dar atenção, né? Investigar. Fundamental. Tudo que a criança e o adolescente traz para a família, e às vezes ela não traz de maneira direta. Às vezes é um desenho com conteúdo mais violento, ou no caso de abuso sexual mostrando órgãos genitais nesse desenho. Às vezes são historinhas que ela começa a contar com os brinquedos dela. Então nem sempre a criança e o adolescente vai chegar e falar diretamente, mas ela vai contar essa história dentro do seu universo. Então está atento à brincadeira, o que ela fala durante essa brincadeira, para que isso possa despertar o interesse dos pais. Agora, antes dessa intervenção, o mais importante é que tanto o pai quanto a mãe mantenham sempre um diálogo com a criança. A rotina dela, o que acontece com ela quando ela está longe do pai e da mãe, como foi o dia dela, o que ela passou, quem ela conheceu, que ela não conhecia, que brincadeiras ela fez, com quem ela fez. Então essa conversa diária, esse interesse pela vida do filho, seja ele criança ou seja ele adolescente, talvez seja uma das maiores garantias para se evitar que essa criança
venha a sofrer algum tipo de abuso físico, psicológico ou sexual. Nós sabemos que parte de nossas crianças irão sofrer algum tipo de abuso antes dos 18 anos de idade, o que é algo extremamente alarmante, visto que nós podemos, de alguma maneira, prevenir que isso aconteça. A lesão emocional, ela vai afetar o comportamento da criança. Normalmente ela vai começar com distúrbio do sono, distúrbio da memória, dificuldade em aprendizagem, e isso vai evoluindo até a dificuldade no convívio social. Então essas lesões emocionais levam a criança e esse adolescente a essa situação, o que vai demandar um grande tempo para ela superar isso e de alguma maneira poder conviver. Veja, a cicatriz emocional ela vai ficar. O que vai se buscar é superar de alguma maneira essa sequela emocional para que ela possa ter um convívio mais satisfatório possível na sociedade. Júnior Honório, estudante da instituição do segundo período de Direito, frisou a importância de participar da palestra. Não só para prestigiar os palestrantes, mas também como o objetivo do curso de Direito é nos dar uma mente mais aberta, uma visão mais ampla de mundo, de como as coisas acontecem. Isso nos ajuda muito ao assistir essas palestras. A gente expande nossos horizontes mentais e a gente consegue compreender as coisas com melhor aptidão. O Fórum Jurídico teve a duração de 3 dias. A programação contou com 5 palestras, mesas redondas e júri simulado.